Fala galera, beleza? Aqui é o William Ventura e quem tiver interessado em fazer esculturas profissionalmente, entra no estúdio Arcadia 3D e faça o curso, que é muito bom e eu recomendo. Galera, eu vou deixar os links de todos os contatos, inclusive para estar adquirindo o curso aqui na descrição do vídeo. E quem quiser fazer toy makeover de uma maneira simples e descomplicada, eu vou deixar um link aqui embaixo para quem quiser estar adquirindo o livro do Saber Curioso Maker, Toy Makeovers para iniciante. Galera, como vocês sempre estão me pedindo para estar trazendo personagens de anime também, para dar uma variada, hoje eu estou trazendo a Kyuubi e o Minato, pai do Naruto. Galera, então para começar eu fiz essa base de arame e essa parte que eu vou fazer a pedra, ela é toda de espuma expansiva. E se vocês quiserem aprender uma base firme como essa, é só adquirir o curso do Arcade 3D, foi lá que eu aprendi, galera. Agora essa parte que eu tô fazendo de alumínio, eu tô fazendo para mim poder economizar e não ficar gastando muito biscuit desnecessariamente. Então eu vou fazer toda essa parte do corpo da Kyuubi sem apertar muito o papel alumínio. A gente só molda ali mais ou menos ali no tamanho do formato que a gente deseja. E agora eu vou cobrir com uma massa de biscuit bem fina, só para fazer uma crosta em cima dessa parte de papel alumínio, para depois eu vir fazendo a modelagem da Kyuubi mesmo. A parte dos rabos eu já fiz todos os rabos de arame e já numerei de acordo com as posições que eu vou colocar na Kyuubi. Então eu vou colocar essa parte de papel alumínio exatamente como eu fiz no corpo, para poder dar um volume. E agora, galera, eu vou usar de acordo com a referência que eu tô usando, né? E vou fazer toda a modelagem da parte das mãos dela. Então, galera, a gente vai fazendo os dedos separados, é só fazer as minhoquinhas e colando ali na parte do punho dela, né? Na parte de cima da mão. E eu vou fazendo os efeitos de pelo, de pelagem dela com estilete. E se você quiser usar uma ferramenta mais grossa também para fazer outros níveis de detalhamento nos pelos, também pode, galera. Então a gente vai sempre fazendo aos poucos, esperando mais ou menos uns 15 minutos para o biscuit da parte que você já fez dar uma endurecida. E vai fazendo toda a musculatura dela e toda a parte de pelagem. Essa parte de pelagem, galera, tem que fazer durante a modelagem que vocês estão fazendo na área ali, porque depois que ele começar a secar vai ficar difícil de fazer. E para fazer a parte de musculatura, galera, independente de qual seja o personagem que vocês estejam fazendo, é sempre bom ir fazendo com um pouquinho de massa, com bolinhas e minhoquinhas, e delineando ali a musculatura de acordo com a referência, que fica mais fácil de você visualizar. Então a gente termina um pedaço e já vai fazendo todo esse detalhe da pelagem. Vai sempre procurando unir bem uniforme uma parte da outra. Galera, e para fazer os dedos da outra mão, como ela não está apoiando em nada, eu fiz uma técnica de pinagem, que eu coloquei um pedaço de palitinho de dente nos dedos para estar fixando ali, para não ficar caindo os dedos. Então a gente vai sempre soldando bem. Eu utilizo água para dar uma alisada no biscuit. Então, como eu já terminei a parte de cima, eu já vou passar para a parte da cintura. E a gente sempre vai seguindo assim, procurando unir uma parte do biscuit na outra. Que como o biscuit não está seco, totalmente seco ainda, fica mais fácil essa união.
essa parte de soldagem do biscuit. Então a parte do pé, que é essa parte de baixo, eu vou fazer exatamente da mesma forma que eu fiz à mão. Então eu vou fazer dedo por dedo. Como os dedos do pé são menores, eu fiz minhoquinhas menores e já detalhei ali a parte da unha. Galera, nessa parte de fazer do zero, é sempre bom estar fazendo com a referência do lado, para vocês sempre acompanhando. Então a parte da musculatura da coxa eu vou fazer dessa forma, bem devagar, agregando volumes da musculatura aos poucos, para não ficar sobrecarregado. Lembrando que o biscuit ele encolhe bastante, então você tem que fazer cerca mais ou menos de 20% maior do que está na referência. Isso, galera, negócio de porcentagem do biscuit encolher, você vai pegando de acordo com o que você vai fazendo as suas peças. Isso você vai pegando o jeito aos poucos. Então a gente já vai fazendo, pode ver que está pronta essa perna. Ela já está bem de acordo com a referência que eu estava usando. E é só fazer o mesmo na outra. Agora, para fazer a cabeça, galera, como tem detalhes minuciosos, incluindo essa parte dos dentes, eu fiz essa base de massa epóxi. E vou fazer toda a moldagem da pelagem de biscuit por cima. Então a gente vai fazendo devagar, assim como a gente fez no corpo, sempre agregando as partes devagar. Quando a gente vai fazer do zero, galera, a gente tem que fazer com bastante paciência e sempre olhando bem a referência, todos os detalhes. Essa orelha dela, como tem muitas referências na internet, tem muitas que ela tá com uma orelha bem grande. E então eu optei por fazer dessa forma, seguindo a referência que eu comecei a usar mesmo, que a orelha não é tão grande assim. A parte do rabo, galera, a gente vai fazer da mesma forma que fez a parte do corpo. E antes de começar a colar o biscuit ali, eu passo um pouco de água para ele ter uma aderência melhor na peça. Então eu vou fazendo o efeito de pelagem também no rabo. Então eu vou fazer os 9 rabos e deixar ele secar fora da cube. Esses dentes eu fiz espinhos com o próprio biscuit e deixei secar, para depois estar colando ele na gengiva da cube. Então ficou dessa forma. E o rosto dela, eu achei que ele ficou meio fino depois que o biscuit encolheu, então eu fiz uma parte de pelagem maior depois. Pode ver que o resultado final da modelagem do rosto vai estar diferente desse que eu fiz. E para colar o rabo da cube, eu vou colando rabo por rabo na numeração que eu fiz e vou colocando suportes. E eu vou fazendo enxertos com o próprio biscuit para poder dar uma sustentação maior no rabo dela ali, para quando eu estiver soltando os suportes, para eles não vier a cair ou entortar a peça. Agora, para fazer um minato, galera, eu fiz esse armação com um araminho de biscoito mesmo. Como ele é bem levinho e não vai estar fazendo movimento nenhum, eu usei ceraminho fino mesmo. Então fiz o corpo base e já modelei o casaco dele e o cabelo. Como é uma modelagem bem simples, galera, eu não tô focando muito no minato não, porque como ele é bem pequeno e eu precisei fazer muitos detalhes minuciosos, eu acabei perdendo um pouquinho da modelagem dele.
Agora eu já passei o primer na Cube e vou fazer a pintura da base primeiro. Então eu tô passando uma graxa de sapato líquida para fazer uma técnica de washed em toda essa parte da pedra. Que eu vou aproveitar o fundo que eu dei de primer, como é cinza mesmo, para fazer a textura da pedra. Então eu vou sempre pintando aí com um pincel. E agora eu vou fazer um dry brush com a tinta branca para dar uma iluminação na parte de rocha. Então eu vou fazendo isso em toda a peça, pode ver que já dá uma destacada muito boa. E esse efeito que eu fiz do washed, ele vai parecer que é um efeito de sombras que tá na pedra. Então eu vou dando essa iluminada em toda essa parte, pode ver que já deu uma destacada muito boa na peça. E agora eu vou fazer um dry brush, galera, com um pouquinho de verde aleatoriamente na parte de pedra, assim, nas laterais, e na parte de baixo, que é a parte que eu vou fazer um laguinho ali, uma parte de água, eu vou dar uma ênfase nessa parte verde, como se estivesse crescendo ali um lodo, um musgo ali naquela parte. Então eu vou fazer em toda essa parte da lateral. E eu vou pôr um pouco em cima, como se estivesse crescendo um pouco de grama ali na parte de cima da rocha. Essa parte, galera, não precisa sobrecarregar muito não. A parte que eu vou fazer o fundo ali, onde eu quero fazer a parte do lago, eu vou pintar de azul claro. Que é esse azul piscina mesmo. Eu quero dar um destaque grande ali nessa parte. E posteriormente eu vou dar um efeito nesse lago para ele ficar parecendo real. Então eu vou usar uma resina transparente, a resina cristal. Mas antes, galera, de fazer essa parte de resinagem ali, eu vou pintar toda a Cube, eu vou finalizar toda a pintura da peça. Então eu estou usando esse pincel maior para fazer essas partes da Cube que são maiores, que é a parte do corpo e do rabo. E como essa é uma escultura grande, ela tem 47 centímetros de altura, ela fica meio ruim de ser pintada com pincel. E quem tiver aerógrafo, galera, usa porque dá uma qualidade muito superior à pintura que você está fazendo. Então depois de pintada toda a parte da pele, eu vou pintar as garras e toda a parte do dente com essa tinta que eu uso para fazer a pele dos bonecos, que é esse salmão bem clarinho. Então eu vou pintando ali com o pincel bem fino. E nessa parte, galera, eu já estou tomando cuidado para não ficar borrando muito, para não estragar a pintura. E vou pintar toda essa parte com bastante cuidado para não borrar. Então eu já fiz o contorno ali da gengiva dele de preto. E vou pintar a parte do focinho e a parte dos olhos. Essa parte dos olhos, galera, eu vou fazer o contorno primeiro, para depois vir pintando a parte do meio, para ficar mais fácil para eu já delinear, já ter uma noção da parte que eu quero que seja preta. Então eu vou fazendo essa parte da lateral e já vou vir com o pincel um pouco mais grosso, fazendo essa parte preta aí da lateral aí, que é a parte das orelhas dela também, né? Então tomando bastante cuidado para não borrar, estragar a pintura, porque o laranja para cobrir o preto vai dar trabalho. E a pintura do Minato, como é uma pintura simples, eu acabei perdendo, galera. Eu não filmei. Mas eu fiz os escritos japoneses ali no casaco dele, de acordo com a referência. Então agora eu só vou fazer essa parte de fogo, né, do casaco dele. Então eu vou fazer a parte do contorno primeiro
Essa parte ela é meio aleatória, não precisa ser muito de acordo com a referência, porque o fogo ele é bem fácil de estar fazendo esse efeito. Eu só vou acompanhando ali mais ou menos a distância assim que tem da borda do casaco até onde começa o escrito em japonês. Então eu vou fazendo ali a parte da pintura agora ali da lateral e ficou dessa forma. Eu já pintei a faixa que está no cabelo dele também. Essa faixa que é azul, né? A faixa de ninja. E vou posteriormente fazer a parte dos olhos. Essa parte dos olhos, galera, eu tô fazendo com uma lapiseira mesmo. Como eu vou passar verniz depois, vai proteger e não vai deixar sair a parte que eu tô fazendo de grafite. Agora, galera, eu vou acompanhar a referência que eu tava usando e vou fazer os olhos dele de branco. Porque tem referências na internet que o olho está completamente preto, tem referências que o olho está completamente vermelho. Então eu optei por fazer dessa forma. Essa parte da íris, da pupila, do olho dela, eu vou colocando bem pouca tinta vermelha no pincel para poder ir fazendo corretamente, sem perder a proporção. Então eu vou fazendo dessa forma, bastante cuidado para não borrar. Essa parte, galera, depois se vocês quiserem fazer o Sharingan do olho da Kyuubi, é só fazer com a lapiseira também. Agora eu vou fazer essa parte de resina, né? Então eu já virei a resina e estou colocando a quantidade de catalisador necessária de acordo com o fabricante e vou mexer rapidamente para poder encher a resina de bolhas, para mim poder estar fazendo a parte do lago ali. Então eu já dobrei esse papelão dessa forma, como se fosse para fazer uma canaleta, e vou despejando com cuidado ali, só nessa parte que eu pintei de azul. Aí, galera, se você estiver despejando e fizer lambança igual eu fiz, termina primeiro, porque a resina ela endurece muito rápido. Então você faz essa parte do lago ali primeiro e depois limpa o que sujou. Agora eu já fiz o Minato. Pode ver que ele tá pronto, eu dei uma envernizada nele para poder dar um destaque, né, nessa parte do casaco. E essas coisinhas brancas ali é o pezinho dele. Eu já colei o pezinho ali só para mim poder encaixar ele depois para facilitar. Então eu coloco ele aqui. E se tiver com muito medo da Kyuubi, você dá um empurrãozinho nele que fica certinho. E tá pronta a nossa Minato versus Kyuubi.
Galera, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa aí nos seus comentários. E galera, se vocês gostaram dessa parte de escultura que eu trouxe pro canal, fazer do zero, deixa aí se vocês quiserem peças novas. E eu vou continuar trazendo personagens de anime, viu galera? Então fica ligado aí no canal e ajuda a divulgar para quem vocês gostam, quem vocês sabem que gosta de ver anime, Dragon Ball, eu vou estar trazendo aí também. E quem quiser aprender a fazer escultura, lembra que aqui na descrição tá o curso que eu tô fazendo, do Arcadia 3D. Então galera, valeu, até a próxima, fui!